Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32.1, pela NET também, canal 23, e para vocês que nos acompanham pelas redes sociais, através do Facebook, na página André Marques Notícia. No programa de hoje a gente vai falar sobre vários assuntos do seu interesse, porque a maior preocupação do ser humano hoje é com a questão da saúde. E para falar sobre esse assunto, convidamos, atendeu o nosso convite, está aqui conosco o Dr. Ricardo Dourado, presidente do Instituto Goiano de Pneumologia e Alergia. Dr. Ricardo Dourado, muito obrigado por atender ao nosso convite e seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado, André. Um prazer estar aqui novamente com você, um grande jornalista aí que aborda esses temas importantes aí, que dão esclarecimento à sociedade, que é muito importante essa função que você faz. Nós estamos aqui para falar sobre os assuntos aí, for pertinente que você colocar, nós estamos aí à disposição tentar esclarecer ao público da melhor forma possível. É um prazer recebê-lo. Doutor, o problema no Brasil, na área da saúde, é um problema de gestão ou é um problema financeiro, ou é os dois ou não é os dois? Bem, eu acho que o problema na saúde no Brasil, ele vem de uma estrutura errada. Essa descentralização da saúde foi feita de uma forma que, no papel, é maravilhoso, mas a gente vê que na prática não funciona. Não funciona porque ela lesa as duas pontas. Ela lesa o primeiro atendimento, que seria o atendimento primário, que é aquele atendimento que se dá no CAIS, por ter um CAIS hoje totalmente desestruturado. E com isso lesa os hospitais, que seriam os hospitais de referência, por também não estar estruturado, por não ser a prioridade do governo. Então eu acho que a questão da saúde, nós vamos ter que repensar tudo, inclusive talvez mudar essa forma de atendimento, priorizar os hospitais de referência no estado, que atenda realmente a demanda. Então hoje eu acho que dinheiro é uma coisa importante. Por quê? Porque o dinheiro normalmente que a gente vê, que é o percentual destinado município, estado e união, não é utilizado na saúde. Muitas vezes aquele dinheiro é utilizado para outras coisas. Então isso que deixa a gente preocupado. Não tem gestão, não tem programa, o dinheiro é mal utilizado. Eu acho que a gente precisa repensar isso aí. Não é aceitável que um médico no SUS receba R$15 por uma consulta médica. Isso é um absurdo. É um absurdo para a classe médica que concorda em atender esse paciente, e é um absurdo para quem paga uma consulta nesse valor. Um médico que estuda, que se dedica a sua vida inteira para ter um honorário desse. Então as coisas não estão certas. No Brasil a gente sabe o que está errado. O que a gente precisa ter é vontade, interesse e decisão para mudar as coisas que estão erradas. Nós não podemos aceitar o que está errado. Uma das soluções apresentadas, e no papel funciona muito bem, mas na prática deixa muito a desejar, é a questão do SUS. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Por que não funciona o SUS no Brasil? Eu acho que o SUS funcionaria se os CAIS fossem aparelhados. Aí daria um atendimento na primeira instância. Você atenderia nos CAIS, o CAIS teria que ter raio-x, teria que ter exame de laboratório, teria que ter tomografia, teria que ter serviço de cardiologia, teria que ter. Isso seria muito complicado. Então a questão, você ter o atendimento do CAIS e ter uma triagem para um centro de referência. Isso é que não existe. Então você não tem um atendimento no CAIS e não tem para onde ser encaminhado. Isso que não tem condição. Se você infartar hoje em Goiânia, teve infarto, para onde você vai? Para o CAIS. Ou seja, como é que o infartado vai para o CAIS? O infartado tem que ir diretamente para um pronto-socorro. Aí se ele chegar no pronto-socorro, ele não é atendido porque ele precisa de um encaminhamento. Então está errado, as coisas estão erradas. Precisa ter a emergência precisa funcionar em todas as especialidades. Em trauma, em traumatismo craniano, em cardiologia, em pneumologia, um DPOC, com falta de ar, para onde ele vai? Então isso precisa ser mudado. Agora, né? a grande questão é, com a municipalização de saúde, acabaram os hospitais, criaram-se a questão da ambulância que traz para as capitais, para os hospitais, os doentes. Tanto é que não morrem mais doentes no interior, morrem todos aqui na capital.
Essa municipalização da saúde, ela até que ponto ela afetou a questão da saúde no Brasil? Eu acho que afetou demais. Hoje, infelizmente, a saúde, como todas as pesquisas têm aí, é o principal programa da sociedade. É o número 1, mais do que segurança pública. Então, o que acontece? O nosso projeto é de tentar criar uma estrutura na saúde que dê atendimento à Goiânia e ao interior. Então tem que ser criados os hospitais de referência no interior. Goiânia tem que ser um polo de atendimento em todas as áreas e ter os hospitais gerais para dar o primeiro suporte ou resolver quase 80% do atendimento na sua região. Não dá para um cara sair lá do interior do estado a 500 quilômetros, um infartado vem para Goiânia. Ele não vai morrer nem em Goiânia, ele vai morrer na estrada. Então, essa é a questão. Precisa ter o atendimento no local. Mas tudo isso que o senhor está falando é contra as políticas que estão sendo praticadas. Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tem falado muito sobre essa questão de saúde, onde a gente tem problemas crônicos com UTIs, pessoas morrendo por falta de UTIs, fechamento de CAS, fechamento de CIAMES e absolutamente não se dá importância, tanto é que a gente tem a CEI na Câmara Municipal de Goiânia, que teoricamente mostra muita coisa, mas não tem resultado nenhum. Porém, o resultado prático é o quê? A cada dia que passa, o centro de atendimento, o CIAMES, o CAIS, estão diminuindo em Goiânia. Como é que o senhor vê, como é que o senhor projeta um futuro para a saúde a partir dessa situação? Eu acho que a saúde está piorando, porque o que acontece? O CAIS diminui no atendimento e os hospitais terceirizados diminuem no atendimento. O Hugo atendia numa média 800 pacientes por dia. Recebia, não sei, 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Era a porta aberta. A porta aberta. Agora está atendendo em torno de 200 pacientes ao dia. Mais dinheiro e menos coisa. É um atendimento de qualidade, porém não atende a demanda. Então essas questões hoje está difícil, porque o CAIS não está atendendo. Os hospitais particulares que têm as cotas estão sendo prejudicados porque o pagamento não consegue cobrir o recurso. Então, hoje, a saúde precisa ser repensada totalmente. Precisa fazer um estudo, uma análise, descobrir todos os pontos que são falhos para corrigir isso. Eu acho que a questão dos hospitais de grandes portes precisam ser melhor. A gente aproveitar hospitais. Olha, eu fiz faculdade de medicina no Hospital das Clínicas. Tem os melhores professores. Aquilo lá deveria ser um hospital para o público. Eu fiz residência no HGG, um hospital excelente. Antigamente tinha pronto-socorro aberto e funcionava muito bem. Hoje já não sei nem como funciona. Então essa questão a gente precisa reestudar. Ter o atendimento ao público, os pronto-socorros precisam ser abertos. Isso é inadmissível você precisar de um encaminhamento para ir no pronto-socorro, gente. Principalmente isso é uma missão de socorro, isso é ilegal. O paciente que chega no pronto-socorro precisando de um atendimento, ele precisa ser atendido naquele momento. Não existe esse negócio de encaminhamento, isso é uma missão de socorro. O Ministério Público tinha que fazer uma coisa urgente. Eles estão omitindo socorro à população. Todo serviço de emergência em Goiânia deveria ser obrigado a atender a emergência. Isso é o que está hoje no nosso código de ética, é a nossa regulamentação. Então, isso está errado. Nós temos, onde funciona a emergência, tinha que atender livremente e o Estado pagar. Os hospitais particulares, os hospitais públicos, a emergência tinha que ser livre. Não é admissível você precisar de um encaminhamento para ser atendido de emergência. Mas hoje nos CAIS, o setor de triagem, de atendimento, é feito por um funcionário, um burocrata, não é um profissional de saúde que faz. Então, ou seja, os sintomas de uma cefaleia, de uma sinusite, muitos se aproximam de um AVC, alguma coisa assim. O senhor acha que é correto essa triagem ser feita por uma pessoa, uma leiga? Você colocou, você tirou palavras da minha boca, desculpa. Eu ia falar exatamente isso. Não pode um burocrata que está sentado lá fazer um diagnóstico. Uma dor epigástrica pode ser uma gastrite e pode ser um infarto. Então, só o médico tem esse poder de saber a diferença, tem que ser examinado o paciente.
Então a pessoa que está lá no telefone, ele não tem nenhum. Como é que ele vai triar um paciente da UTI? Esse tem que ir para a UTI, esse não tem. Isso não existe. E foi lançado o programa Mais Médicos como uma grande solução do atendimento em todas as regiões do Brasil. Foi lançado o programa no governo Dilma, discutiu-se muito, falou-se muito, mas de um tempo para cá já não fala mais sobre mais médicos, já não fala mais do médico da saúde, o programa de saúde da família, essas coisas. Como é que está essa situação dos mais médicos primeiros e segundo esse médico da família? O que a gente vê é que esse pessoal não é preparado, não tem um curso de medicina como é o curso nosso. Eles não têm uma formação médica. Eles podem ter uma formação de uma orientação na área da saúde, alguma coisa assim. Porque eles desconhecem exames, eles desconhecem ultrassonografia, eles desconhecem tomografia, desconhecem ressonância magnética. Eles não têm isso, eles estão aprendendo aqui no Brasil. Então, o que a gente sabe do Mais Médico é que foi uma coisa puramente eleitoreira. Não funciona, pode até funcionar, se tiver realmente os médicos. Como é que um médico desse não faz o revalida? Não faz a sua capacitação para ser médico? Como? Então, a pessoa que forma hoje numa medicina em qualquer lugar na África, ele vem para cá e é médico e vai poder exercer a medicina? É um absurdo. Nós temos normas, nós temos lei e lei para ser cumprida. O revalida tinha que ser feito. Ninguém poderia exercer a medicina. Agora, o governo federal, como autoridade, o pessoal do Mais Médico não faz a prova de revalida. Para quem está em casa, não conhece muito o significado da palavra, mas o revalida, o que é isso? Revalida seria um vestibular, por exemplo, você entrar na faculdade de medicina. É um vestibular para o médico que não é formado no Brasil exercer a profissão. Ele tem que fazer uma prova e mostrar que ele está apto para ser médico. Parecido com o AB? Parecido com o AB. O revalida é um OAB para o médico que vem de fora. Que tem uma formação fora do Brasil. Ele tem que fazer essa prova para mostrar que ele está capacitado a exercer a classe médica. Porque o médico formou, ele está apto a exercer qualquer especialidade. Se ele formar no Brasil e ele tiver condição técnica de ser um neurocirurgião, ele vai ser. Muitas vezes até sem fazer um curso de residência. Muitas vezes até fazendo um curso técnico, uma coisa. Ele tem o diploma que habilita ele de exercer a profissão. Só que quem vem de fora não tem esse certificado. E muitas vezes a gente admite que não são médicos, não têm uma formação médica. O senhor fala dessas pessoas que vêm de outros países para o Brasil que não têm essa qualificação. Porém, a gente teve aí um aumento muito grande no número de medicina, de cursos, de faculdades para medicina. Tanto é que o governo federal agora, ele proibiu a criação de novos cursos. Como é que está a formação dos nossos médicos no Brasil, em Goiânia e em Goiás? Olha, é tudo sem nexo. Se eles quisessem realmente aumentar o número de médicos de uma forma inteligente, poderia reduzir às vezes até o tempo do curso, fazer uma coisa mais intensiva. Não, em vez de reduzir, eles queriam aumentar. De 6 anos para 8, fazer 2 anos, era obrigatório 2 anos de residência numa rede pública, eles queriam aumentar o tempo. Então a intenção não é formar mais médicos. Agora colocaram faculdades para tudo quanto é lugar. Eu hoje fico muito preocupado com esse número de médicos que vai ser formado. Eu acho que vai ter problema de trabalho para esses profissionais. Primeiro que são faculdades que estão abrindo, muitas vezes você tem uma estrutura igual é uma faculdade, uma universidade, igual eu fiz aqui na Federal, uma estrutura de qualidade. Então, muitas vezes é um profissional que vai ser formado sem ter a capacitação, e a quantidade agora, praticamente, eu acho que vão formar mais 10 médicos a mais do que formava antigamente. Eu acho que o número agora é complicado. Então, quem está querendo fazer medicina agora, eu acho que tem que pensar 2 vezes. É um curso longo. Eu fiz 6 anos de faculdade, 2 anos de residência e 4 anos de pós-graduação. Fiz 12 anos para exercer a medicina. Então, é o normal, assim, hoje, praticamente coisa. As residências hoje são de 3 anos, de 4 anos. Então, você tem que fazer uma boa especialização para você exercer. Então, tem que pensar muito. Não é essa mil maravilha que todo mundo pensa. E quando o senhor fala sobre essa questão do profissional médico,
a gente entra no tema. Como é que está a saúde dos médicos? Porque são obrigados a cada dia fazer mais plantões, fazer mais atendimentos, ou seja, e ter uma remuneração cada dia mais baixa. Como é que está a saúde do médico? Outro assunto importante, diz que a classe médica é uma das classes que mais elitizada, cometem suicídio. Exato. Existe uma pesquisa exatamente por isso. Pelo excesso de trabalho, muitas vezes pela exaustão, muitas vezes pela má remuneração. Depressão também. Depressão. Então, a gente que trata, lida muito com doença, né? Todo mundo fala, doutor, como é que o senhor consegue entrar no consultório? Eu, às vezes, entro no consultório 8 horas da manhã e saio 5 horas da tarde. Às vezes, eu nem almoço. Normalmente, eu não almoço. E o lancho, meu expediente é quase que integral. Aí eu penso, não, eu aqui eu fico tranquilo, eu debato com o paciente, converso, tento fazer da forma mais tranquila possível. Mas se a pessoa não souber levar, ela não consegue não. A sobrecarga é muito grande. Você sai no final do expediente cansado. Mas pelo que é pago, remunerado para o médico, ele não tem essa tranquilidade para tratar o paciente como deveria. Não por questão do médico, é por questão da demanda reprimida que nós temos no Brasil. Ou seja, o médico ele não pode ter uma consulta além de 10 minutos, porque aí ele já não consegue cumprir a meta. Pois é, e outra coisa também que tem que ser repensada é os planos de saúde, né? Os planos de saúde hoje não pagam bem aos médicos, hoje nós estamos com atrasos aí em vários planos, inclusive planos estaduais, plano municipal aí, que atrasam o pagamento e a gente arca com o prejuízo, muitas vezes emite até nota e não recebe, e ninguém faz nada. Pagam quando quer, quando tem interesse. Os planos de saúde também não remuneram o médico. Hoje uma consulta médica, hoje a gente está vendo esse estudo muito defasado comparado a anos anteriores, né? Então, a medicina, eu acho que por falta de representação, por falta de gente que defende, eu acho que nós estamos pagando por esse ônus, né? Então, não temos representação hoje no Congresso, muito poucos médicos, né? E quando são eleitos, não são eleitos pela classe médica, então, às vezes, não representam. Não tem compromisso com a saúde. Não tem compromisso com a saúde, porque muitas vezes o eleitorado dele não é a classe, não foi o médico que ajudou ele a ser eleito. Então, muitas vezes, ele não vai ter compromisso. Por que ele vai ter compromisso se ele não teve o respaldo das entidades? Então, isso tudo tem que ser repensado. Por isso que nós estamos passando essa dificuldade toda. Eu acho que a saúde hoje é o principal problema do nosso país. Então, a gente tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da educação, tem que cuidar da segurança pública. Nós temos que cuidar da base, do alicerce, né? Quem tem um bom alicerce, um país que tem a estrutura boa nessa parte básica, ele vai longe. Investe na saúde, investe na educação, investe na segurança. Porém, o governo, ele faz uma campanha completamente contrária a tudo que o senhor está falando. Inclusive, dia após dia, mostram pessoas centenárias, longevidade, qualidade de vida na terceira idade, ou seja, eles pegam aquelas pessoas que conseguiram chegar a ter uma determinada idade e vendem aquilo como se fosse uma referência da saúde no Brasil. É uma propaganda enganosa? É uma, digamos assim, uma maldade contra o doente? Eu acho que com a evolução da medicina, é lógico que a longevidade é uma coisa que é natural, né? A medicina vai evoluindo, vai se aparelhando, o tratamento vai melhorando, vão morrendo menos pessoas como infartado, como pneumonia, como DPOC, mas não é por aí não. Eu acho que a qualidade de vida hoje não é melhor não. Eu acho que a saúde em si está muito prejudicada em todos os aspectos. Porque quando você fala em saúde, você fala numa pessoa em geral, você vai falar o bem-estar físico, mental, tudo isso é saúde. Sem querer pedir voto, mas falando sobre políticas públicas de saúde, o senhor é candidato a algum cargo nessas próximas eleições? Eu fui convidado a ser pré-candidato aí, junto com o presidente, que a gente acredita que pode gerar uma mudança no país, né, que é o Bolsonaro. Então eu sou pré-candidato e isso é uma coisa que está sendo discutida. Mas se eu não for candidato, eu vou participar da elaboração do projeto da saúde do Ronaldo Caiado, do senador Ronaldo Caiado. Eu acho que a gente precisa ajudar
Eu tenho minha vida estabilizada, é isso que eu quero mostrar. Eu ser candidato ou não ser candidato não vai mudar a minha vida, mas se eu for, eu quero pelo menos tentar ajudar, vou estar disponível. Eu acho que eu quero ajudar, é esse que é meu ponto de vista. Né? A partir de que ponto essa ajuda seria? Eu acho que a ajuda que teria é a gente fazer, eu acho que precisa fazer uma comissão realmente no Estado, igual tem essa SEI municipal, acho que tem que fazer uma comissão estadual, uma comissão federal, uma comissão mais ampla, de discutir todo o nível de problema relacionado à saúde no Estado, no município, a nível federal. Eu acho que precisa ser reunido. Isso tem que ser feito a nível de Brasil. Nós precisamos rediscutir a saúde. Tá bom? Ótimo. Não tá bom? Então vamos mudar. O que está errado? Não tá então bom. Só um estudo vai responder isso. O que a gente está vendo é que não tá bom, porque não tem o atendimento, a população hoje não tem um atendimento adequado, né? Então fica... Recentemente foi divulgado uma matéria na Folha de São Paulo falando que nós temos 150 CIAMs e CAIs já prontos para serem inaugurados, porém estão sendo deteriorados pela burocracia, ou seja, tem CAIs que está pronto há 3 anos e não tem condições de funcionar porque equipamentos, móveis, essas coisas estão todos enferrujados. Essa questão que o senhor está falando de rediscutir a saúde como um todo, o governo é um bom gestor? Eu acho que não, porque isso aí a gente vê uma reclamação todos os dias, que a estrutura física, aparelhar, tudo pronto. O que falta? Pessoal para trabalhar. Isso você vê isso hoje, reclamação em todos os lugares, no Brasil inteiro. Então a gestão está errada. Tem a estrutura, monta, na hora de colocar o profissional para funcionar, não tem o profissional. Aí nós temos o Ministério da Doença. Não, é um ministério ineficaz hoje, assim, que não está fazendo aquilo que a gente espera. Eu acho que saúde, a gente tem que preocupar, saúde teria que dar voto, porque hoje o político fala, não, eu não vou investir na saúde, só não dá voto. Então a gente tem que preocupar com isso, quem quer saúde tem que ter. Você quer ter representante só na sua área de trabalho, tem que ter representante em todos os segmentos, e saúde é um segmento importante, precisa ter representante. O senhor fala sobre isso, mas no Congresso Nacional nós temos a bancada dos planos de saúde, mas não tem a bancada do SUS, não tem a bancada dos médicos que defendem o cidadão. Existem as bancadas que defendem interesses corporativos. É difícil mudar isso ou eu estou errado ao dizer isso? Não, eu acho que você está certo. É aquilo que eu falei. Muitas vezes o médico não foi eleito com aquele compromisso de defender a população. Então, não estou dizendo que é todos, lógico, que tem médicos que fazem seu trabalho, mas a gente vê muito senador, muito deputado, e você não vê assim, aquela defesa específica da saúde, da população em geral, né? Você não vê essa luz, você não vê essa bandeira. Mas eu acho que o Brasil ele vai ter que mudar politicamente. Eu acho que o Brasil veio com uma mudança que não deu certo, que foi a socialização de tudo, de socializar tudo, queriam socializar a medicina. Eu acho que isso não é a coisa fundamental para o Brasil. O Brasil não é um país com pensamento, ideologia socialista. Eu acho que a gente tem o lado bom da questão do socialismo, tem um lado bom, mas tem um lado ruim, né? Que é o lado, infelizmente, que não prega o trabalho, que não incentiva o crescimento. Esse negócio, não vamos desmatar, é muito bonito, mas não desmata, não planta, não produz comida, não tem comida na sua casa. Então, essa coisa a gente tem que pensar um pouco, né? Então, tem que ser tudo da forma pensada, inteligente. Então, tudo na vida é você conseguir adequar as coisas da maneira mais correta e que seja bom para todo mundo. Não pode ser bom para um lado só. Nós tivemos, quando o senhor fala na socialização, nós tivemos um governo Fernando Henrique de privatização e um governo de esquerda do PT, aonde defendia o Estado mínimo, que saúde, educação e segurança, o cidadão constitucionalmente
tem esse direito. O senhor defende esse Estado mínimo, onde o Estado, ele tem, quando eu falo Estado, são as esferas de governo, elas têm que ter excelência na questão da educação, da saúde e da segurança pública? Eu defendo que o cidadão tem o direito constitucional de saúde, de educação e de segurança pública. Isso é um dever do Estado, né? Agora, não só uma coisa que é pública. Eu acho que tem que ser como existiu no Brasil, funcionando as duas coisas. Eu acho que a escola privada tem que ser boa, a faculdade de medicina privada tem que ser boa, como a escola pública tem que ser boa também, do mesmo nível da outra faculdade. Eu acho que eu não sou a favor dessa questão de cotas, eu acho que não é por aí essa questão de cotas, e eu acho que o Brasil tem muito jeito, é isso que a gente tem que pensar. Por que você não concorda com essa política de cota? Porque eu acho que a política de cota, eu acho que está indo no direito de igualdade, que é constitucional. Você tá privilegiando um, querendo corrigir um erro, gerando outro. Não é por aí. Melhor dar condição a ele, aumentar o número de vagas nas escolas públicas, de dar uma condição para essas pessoas entrar, melhorar o serviço público, do que você pegar hoje uma pessoa, um aluno que estuda na escola privada, se ele não fazer o Enem, ele está fora do vestibular, ele não passa na escola pública. Ele não passa. Se ele não fizer o Enem, ele está excluído. Porque o Enem hoje praticamente é quase 50% da sua nota na escola. Então não vai ser a nota dele, vai estar também uma coisa, um outro vestibular, que agora criar mais um vestibular. E eu acho que isso não está certo. Eu acho que se o aluno ele tiver o conhecimento para entrar no vestibular, eu acho que o Enem não poderia ser não poderia interferir nisso. Quando o senhor fala sobre a questão da valorização do médico, quando o senhor fala sobre a questão da remuneração do médico, aonde que está o erro? No ensino básico, no ensino médio ou no ensino superior, que é muito caro hoje uma pessoa cursar um curso de medicina numa faculdade privada? Ele tem que buscar alguma coisa na universidade pública. O que é que a gente deveria ter? Uma melhoria no ensino fundamental, médio, superior? Aonde que o senhor acha que está esse problema aí para que a gente não tenha bons médicos? Eu acho que existe uma diferença muito grande entre o ensino particular e o ensino público. É muito distante. Quem faz hoje um segundo grau, como é que chama agora? Um ensino médio, né? Ensino médio. Numa escola particular. Mudaram a metodologia. Na minha época era segundo grau. O ensino médio numa escola particular, como essas escolas grandes de Goiânia, não pode nem comparar o nível de conhecimento com um aluno desse da escola pública. Eu como professor na faculdade, você via aí nítida a diferença dos dois alunos. Nítida. É muito. E agora, com o sistema de cota, ficou maior ainda. Então, existe o erro nessa questão de preparação. Eu acho que as faculdades também cobram demais. Eu acho que isso não precisariam ter esse valor todo, né, das escolas particulares. O curso de medicina é muito caro. Eu acho que caro. O curso de medicina chegar a você ter uma mensalidade de R$7 mil por mês, não, na minha opinião, é fora de base. Então essas coisas, por isso que eu falei, nós precisamos rever tudo. Porque as coisas vão caminhando, muitas vezes caminhando de uma forma vai acontecendo, vai indo, está errado e vamos continuar no erro, e vamos persistir no erro. Eu acho que isso que precisa ser reavaliado. Mas uma voz no Congresso Nacional, uma eleição de um deputado federal, ele vai ser o quê? Um grito no deserto? Ou ele vai ser, talvez aí, o começo de uma, não vamos dizer revolução, mas o começo de um respeito ao cidadão? Uma voz eleita vai ser uma voz gritando no deserto ou o recomeço? Eu acho que hoje o que a gente tem visto, de que está sendo, vocês da imprensa estão divulgando, que a renovação vai ser de 80%. Não sei o que vai acontecer. Mas hoje as pessoas estão querendo votar em candidatos que não têm mandatos. Então isso é uma coisa que a gente tem visto. Então pode ser que se a pessoa realmente escolher seu candidato, tiver compromisso, não votar por um benefício, não trocar seu voto, porque é a coisa mais de
É o ônus maior do mundo você votar por um benefício que você vai ter aí, ele vai pagar 4 anos por aquele voto, sem ter nada em função daquele voto. Você tem que votar para quem você pode amanhã cobrar, você pedir uma mudança, você pedir uma solução, você ter voz ativa. Eu acho também um absurdo. Hoje ninguém tem acesso a político, você não tem acesso a deputado, você não tem acesso a senador, você não consegue, né, não tem uma voz aberta. Então, essas coisas a gente tem que começar a mudar. Mas aí é o cidadão que não cobra ou é o político que não dá ouvidos? Eu acho que os dois, porque a partir do momento que o político paga um voto, aquele compromisso terminou ali. A negociação... Agora, a partir do momento que chegam, igual chega para mim e fala, a pessoa chega para mim e fala, cara, eu sou empresário, vou ajudar na sua campanha, eu não quero nada, eu só quero continuar seu amigo. Esse voto é diferente. E como é que esse voto é diferente? Isso aí é uma utopia? Eu poderia dizer isso? Eu acho que talvez o início de uma mudança, né? Eu acho que a gente está vendo que... Porque a política virou investimento. A política virou investimento. Eu tenho notícias aí que a gente fala em off de candidato a deputado federal que vai gastar 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões. Isso aí não é eu, não. Muita gente está escutando isso. Agora, como é que se gasta 50 milhões? Nós temos um exemplo muito claro, eu até desafiei. Tivemos a eleição de Henrique Meirelles para deputado federal e eu disse que se alguém me trouxesse aqui uma foto do Henrique Meirelles pedindo voto ou visitando alguém, que eu pagaria um valor. E foi eleito com uma quantidade significativa de votos. Aí justifica essa questão do custo altíssimo das campanhas? Eu acho que é isso, é o custo alto. E para o político é um investimento. Se ele investir, ele vai querer retorno. Então, se ele gastou, ele vai querer, no mínimo, um dinheiro dobrado daquilo que ele gastou. Se ele gastou 50, ele vai receber 100 e assim por diante. Porque é lógico, ninguém vai pôr dinheiro numa campanha para colocar. Então, essas questões... o Brasil precisa dessa mudança. Eu acho que esse debate, a gente convencer a população que é muito melhor você votar e poder cobrar do que você vender seu voto. Não é por aí. Eu acho que as coisas estão erradas porque a gente avaliza. O povo tem um governo que merece. Então, o cidadão, a gente fala, reclama durante 3 anos e 11 meses. Porém, vota nos mesmos candidatos. Tanto é que a gente tem aí não só os mesmos candidatos, como a gente vai vendo aí que filhos de candidato, netos de candidato, porém o eleitor vive reclamando, mas votando nos mesmos candidatos. Seria uma falta de conscientização do eleitor ou uma oportunidade que o eleitor tem de ganhar alguma coisa? Ganhar no pessoal, não no... Eu acho que essa corrida eleitoral ela é desigual, né? Se eu chegar a ser candidato, comparado com uma dessas candidaturas aí, milionário, é desigual. Ele vai chegar muito mais em todos os lugares, ele vai ter acesso mais. O nosso trabalho é isso, é de conscientização, de argumentação, de querer mostrar o que é certo, o que é errado. Não vou falar que eu sou o dono da verdade, que não existe ninguém que é dono da verdade. Mas a gente tenta corrigir aquilo que a gente sabe que está errado, que a gente acredita. Eu acho que essa é a argumentação que a gente tem que ter. Mas é muito desigual. Eu acho que agora as pessoas precisam se conscientizar. Ou a gente concorda que o Brasil está aí, está bom, ou a gente concorda que não está bom e muda. Não tem outra forma. E quem muda não é presidente, quem vai mudar é Senado, é Câmara, quem vai mudar o Executivo, é o Legislativo. Quem manda no Brasil é o Legislativo. É o Legislativo, não é o Executivo. Então é isso que as pessoas têm que entender. É escolher bem seus candidatos, seus representantes, votar com consciência, saber o que essa pessoa faz, como é que é o passado dessa pessoa e procurar eleger bem. Deve ter excelentes candidatos, não estou dizendo nenhum nem outro, mas deve ter pessoas que estão, apesar que hoje ninguém quer ser candidato, porque hoje, candidatura hoje é se levar crítica para tudo quanto é lado. Eu recebo críticas aí, muitas vezes, que não tem nem como responder, né? Agora, eu falei isso há muito tempo. Quando a gente teve as eleições municipais, eu falei que haveria uma eleição por afinidade.
já que nós estávamos vivendo um momento de combate à corrupção, aonde o candidato teria medo de comprar votos e o eleitor ficaria receoso de vender o seu voto. Então, assim, felizmente eu acertei, a gente teve uma renovação muito grande na Câmara Municipal. Projeto também para a Câmara Federal e para aqui a Assembleia Legislativa, o voto por afinidade. É essa talvez o comecinho da mudança que a gente pode ter, votar por afinidade e não por negociação? Eu acho que sim, eu acho que nas grandes cidades, Goiânia, Anápolis, Aparecida, Rio Verde, isso já é uma coisa, mas no interior ainda não chegou ainda essa informação. No interior talvez a eleição ainda vai ser da mesma forma que sempre foi. Então, a gente vai aguardar para a gente ver. Eu acho que a conscientização tem que ser uma conscientização geral. Eu acho que a gente precisa realmente repensar se o Brasil está no rumo certo ou não está. Precisamos repensar. E uma campanha que não tenha dinheiro, ela tem que ter argumentação. A argumentação tem que ser entendida. Porém, nós temos um problema crônico no Brasil, que é o alto índice de analfabetos e analfabetos funcionais, ou seja, que não entendem aquelas mensagens que o senhor ou qualquer outro candidato deseja passar. Ele entende muito mais a língua da negociata do que propriamente a linguagem da melhoria. É um desafio também? Não, muito grande. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, hoje, quase 50% das pessoas, infelizmente, não vão assistir o jornal Argumento, não vão ler jornais, não vão entrar na internet para se inteirar das notícias, dos problemas. Ele está lá no seu mundo lá e vai continuar vivendo, é um mundo simples. Então, vamos participar, que às vezes a dificuldade todinha que ele está sofrendo ali, no interior, no seu local de trabalho lá, muitas vezes exatamente por ele estar a parte disso tudo. E ele pode, se ele quiser, ele vai se inteirar, ele vai votar de uma forma consciente. Eu acho que é interessante, a gente tem que começar todo mundo participar dessa mudança. Esse é o grande desafio. As pesquisas mostram que a grande maioria do povo brasileiro não quer falar sobre política. Nós temos um problema, por exemplo, lutamos nas diretas já pelo direito de votar. Hoje estamos lutando pelo direito do voto facultativo, ou seja, a sociedade ela já não tem mais a confiança na classe política. E o senhor fala sobre essa mudança, sobre essa forma. É possível acontecer isso? Ou seja, a sociedade ela se envolver num projeto político quando ela já tem uma visão de que aquele projeto político já é algo financiado, ou é algo que fica praticamente só na promessa? Eu tenho algumas colocações com relação à eleição. Eu acho que a eleição tinha que ser uma só, com todos os candidatos. Vamos fazer de 4 em 4 anos, vamos fazer de 5 em 5 anos, mas vamos fazer uma eleição só, de presidente a vereador. Juntar a eleição. Eu acho que o voto não pode ser obrigatório, o voto tem que ser livre. Facultativo. Vote quem quer. Facultativo, o voto não obrigatório. Vota quem quer, porque aí a pessoa que tem consciência vai votar. E eu acho que tem que acabar essas urnas eletrônicas. Aí sim o Brasil vai ser passado a limpo. Se a gente conseguir, principalmente a mudança do voto facultativo, do voto não obrigatório, tirar a obrigatoriedade do voto, aquele que não quer votar, fica em casa, fazendo o seu a fazer. Quem quer votar, vai lá. Afinal, quem quer participar Isso é democracia. Livre escolha. Mas a eleição já foi uma festa da democracia. Porém, hoje acabou. Hoje, por exemplo, digamos assim, aquela pessoa que ganhava um boné para trabalhar, uma camiseta para trabalhar, via seus artistas, ou seja, tivemos muitas reformas eleitorais e nenhuma política. A democracia, a eleição que era a festa da democracia, hoje talvez seja aí o velório da democracia, quando até nós, jornalistas, nós temos que nos abster
de tocar em determinados assuntos, justamente pelo fato dessa imposição que a gente tem hoje. Dá para a gente imaginar que a eleição vai ser mais uma vez a festa da democracia? Eu acho que tudo é uma questão de amadurecimento. O que eu quero deixar aqui para as pessoas, a reforma mais importante no país é a reforma política. O Brasil não aguenta mais pagar os altos custos para senador, para deputado, para procurador, não aguenta. É muita regalia. Nós precisamos cortar isso tudo. O Brasil não pode deixar de receber os impostos das grandes empresas, não pode isentar Neymar, porque é um ídolo nacional de pagar imposto, e colocar o povo para cobrir o rombo. Isso está errado. Então a gente precisa fazer as reformas corretas. Não tem mais como. Ou a gente muda o Congresso e faz essas reformas que precisa, vamos cobrar das grandes. Quem não paga imposto hoje é banco, é as grandes empresas, é BNDES, grandes fortunas, e o povo que não deixa de pagar o seu imposto de renda. Então a gente precisa mudar muita regalia. Indiretamente o senador custa um ex-presidente da República custa, acho que 1 bilhão para o governo. Então, se a gente não fizer as mudanças importantes... Agora, quem paga a mudança? Quem paga as reformas? O povo, não tem voz ativa. Ou seja, lá, deixamos de ser cidadãos e viramos contribuintes. Exatamente. Quem paga hoje todos os rombos do país é a população. Ok. Eu tenho que fazer um breve intervalo comercial. Na volta, eu continuo conversando aqui, uma conversa que a gente acaba aprendendo muito com o Dr. Ricardo Dourado, ele que é presidente do Instituto Goiano de Pneumologia e Alergia. Um instante só, a gente está de volta. Aguenta aí. De volta com o Jornal Argumento, tendo a alegria e o prazer de receber aqui o Dr. Ricardo Dourado, ele que é presidente do Instituto Goiano de Pneumologia e Alergia. Doutor, vamos falar em 2 assuntos rapidamente sobre a questão da política e depois vamos falar sobre saúde. Primeiro, tínhamos aí um Lula liderando as pesquisas, foi preso. Hoje todos têm condições de ser eleitos e condições de ser derrotados. Para o senhor, essa prisão do presidente Lula, ela afetou também a corrida eleitoral? Eu acho que afetou muito, porque o Lula preso, ele se torna um Marte. Então eu acho que a gente precisa repensar essa situação. Errar, tem muita gente que errou no país. Tem muito político que errou e o Lula está preso e outros não. Então, eu sou a favor, se pegar a minha opinião pessoal, eu sou a favor do Lula candidato, dele poder ser candidato, porque nós vivemos num país democrático. Mas, em contrapartida, eu acho que o voto não pode ser obrigatório, tem que ser o voto facultativo, e o fim das urnas eletrônicas. Se isso acontecesse, seria eleito um presidente legítimo. Aí, se for o Lula, a gente tem que aceitar que nós vivemos num país democrático. O senhor argumentou muito bem sobre essa questão do voto facultativo. Agora, por que o senhor tem, digamos assim, essa opinião contrária à urna eletrônica? Porque a urna eletrônica, pelo que a gente tem visto aí, tem corrupção na urna eletrônica. O Aécio Neves seria o presidente do Brasil hoje, na eleição anterior. E não foi. Por quê? Porque a gente acredita que a eleição mudou praticamente em 24 horas, da noite para o dia. Aí seria o presidente do Brasil. Aí com esses votos vindos aí da região do Nordeste, do Norte, tudo mudou a eleição. Então a gente não acredita, tem que ser voto. Estados Unidos é o país mais moderno do mundo. Por que os Estados Unidos não tem urna eletrônica? Se fosse tão bom assim, o americano não, o Brasil teria. Ofereceu para o Paraguai, ofereceu para os Estados Unidos e ninguém confiou na urna. A urna é um programa de computação. O programa de computação você põe, a cada 3 votos, um voto é da Dilma. Acabou. Isso aí é um programa de computador. Isso é verdade. Agora vamos falar um pouco sobre a questão da saúde do povo brasileiro.
estamos o quê? Numa epidemia, endemia, a questão da gripe H1N1 ou H2N3, que o cidadão absolutamente não entende nada disso. Estamos numa pandemia, epidemia ou uma situação sob controle dessa questão do H1N1 e H2N3? Nós temos, eu acho que, epidemias isoladas, né? Pandemia é quando você ocorre casos, por exemplo, na região do Brasil inteiro. Então, alguns focos de epidemia, como foi Trindade, existem alguns casos. Mas o que a gente viu que em Goiás foi um estado anormal, porque veio os primeiros casos, tem muita suspeita, a dificuldade no diagnóstico é muito grande. Ocorre a mudança do vírus, é a mutação. Então, nós temos o vírus H1N1, foi um vírus que mudou, que veio uma mutação do vírus influenza normal. A mutação é um xerox, o vírus replica e vai xerocando. Se você coloca um mosquito ali e ele tirou o xerox ali com aquele mosquito, ele já criou um vírus diferente, que o organismo desconhece. Aí veio essa mutação que é o vírus H3N2, que foi um vírus que no ano passado matou muita gente nos Estados Unidos e na Europa. E com isso, as vacinas que vieram para o Brasil, as importadas, a gente sabe que tem a cepa H3N2. Agora, do Ministério da Saúde, a gente não tem certeza. Isso eu já disse. Essa questão, o Ministério é que tem que se pronunciar. Então, esse surto que está tendo é H3N2. Então, a vacina tem. E o grupo de risco é outro problema, porque as crianças estão recebendo a vacina e os idosos acima de 65 anos e doentes crônicos e pessoal da enfermagem, pessoal da área médica estão recebendo. Mas o que a gente tem visto é que os casos, a maioria dos casos que ocorrem é do grupo que não é de risco. Então, essa vacinação eu acho que precisa ser estendida, ou ser mais facilitada, eu acho que pegar por região, eu acho que a gente precisa rever também essa questão da vacinação aí por causa dessa incidência grande de pessoas que não é do grupo de risco. Ou seja, o que o senhor quer dizer é que a doença ela afeta mais aquelas pessoas que não estão no grupo de risco, como pessoas acima de 6 anos, abaixo de 60... Exatamente, porque elas normalmente nunca receberam a vacina. Então, se você vem vacinando nos anos subsequentes, já recebeu a vacina, eu, por exemplo, não uso nem máscara, porque eu me vacino todo ano. Eu não uso nem máscara, porque eu sei que o meu sistema imunológico para o vírus H1N1 e esse H3N2 que eu recebi a vacina agora, eu estou imunizado, então eu não uso máscara. Agora, aquele que nunca recebeu, os pacientes que eu atendi, todos foram fora do grupo de risco. Agora nunca teve, então vamos tentar vacinar, ou se sobrar dose, vamos liberar para o pessoal que isso aí vai vir doses, né? Agora a gente vive, voltando à nossa conversa, problemas recorrentes. Saímos de uma situação de febre amarela para H1N1 e agora também ou seja, estamos de forma recorrente vivendo as situações no Brasil, ou seja, por que não tem, como o senhor mesmo falou, faltam doses, falta gestão, falta política, porque a imunização deveria ser de absolutamente todas as idades, e não aqueles, quando se fala sobre grupo de risco, né, que o senhor fala que esse grupo que não está no risco, ele acaba sendo atingido. Mas e essa política da gente sair da dengue, aí vai para a febre amarela, vai para a influenza, vai para isso, vai para aquilo? Uma política de sanitarismo no Brasil seria necessária? Muito. O Brasil não tem essa cultura da medicina preventiva. O Brasil é um país de medicina curativa. O paciente só vai no médico depois que adoece. Então, ele não preocupa. Você vê que o tanto de mortes que ocorre por complicações de doenças aí, de diabético, de infartado, de DPOC, de asma, de pneumonia, que demora a ir no médico. E muitas vezes vai no sistema público, não tem um diagnóstico correto, depois vai em outro. E quando ele chega, muitas vezes ele chega já com uma doença mais complicada, fica difícil a gente, como especialista, tratar. Então, a prevenção é muito mais barata. O Brasil hoje está vendo pelo tabagismo. É muito mais barato você prevenir o tabagismo do que você tratar a doença. O governo viu isso, e o tabagismo é extremamente rentável para o governo.
mas ele viu que a conta paga para tratar os doentes que têm doenças relacionadas ao tabagismo, fica muito mais caro que a prevenção. Então, ele começou a prevenir, começou a dar tratamento, que precisa ser muito melhor. Da condição do paciente tratar, para ele... Se o paciente quiser parar de fumar e procurar um profissional, um serviço médico, ele tem uma chance imensa de parar, de conseguir parar de fumar. E como é que funciona esse tratamento, já que a dependência do tabagismo, ela inclui dependência psicológica, vários tipos de dependência. Como é que é feito esse tratamento? Porque a grande maioria dos fumantes querem parar, mas não consegue. Tratamento você tem que, primeiro, é a conscientização. A pessoa que quer parar de fumar, eu vou dar uma orientação, porque o meu entrevistador... Eu sou fumante, e meu sonho é parar. E o André Marques vai ser um paciente que eu vou ter o maior prazer de atender, porque eu acho que ele precisa, que a gente precisa dele muitos anos aqui nos entrevistando. Então, a pessoa, primeira coisa, ela tem que entender. Parar de fumar, você tem que tomar uma decisão. Tabagismo é doença, precisa ser tratado. Nicotina é droga, é viciante, é droga. Igual cocaína, maconha, é uma droga. Então, se você entender essas três coisas, que você está usando uma droga, que você tem uma doença, e que você, para parar de fumar, precisa tomar a decisão, a partir do momento que você entender esses três pontos e você procurar um médico, você vai ter uma grande facilidade. Porque o médico vai tirar, ele vai atuar na sua dependência química, ele vai te ensinar a se livrar do cigarro, porque nós vamos atuar com medicamento que vai tirar um pouco dessa dependência química, e paralelamente a gente vai fazendo um trabalho com o psicólogo, desse lado, para a dependência psicológica. Você consegue, você vai, do mesmo jeito que você aprendeu a parar de fumar, você consegue, sem marcar data, sem estresse, sem aquela luta. Cigarro, você não briga de frente. Cigarro é um grande adversário, você tem que vencer ele com estratégia. Aí você consegue. Se você brigar de frente, se chegar um familiar, você está fumando, você não está podendo comer, você vai fumar mais. A repressão não é um bom negócio. Não funciona. Aí, para parar de fumar, você tem que ter uma estratégia. Você tem que aliar as pessoas, você tem que começar, na hora que você gosta de tomar seu cafezinho para fumar, você tapeia, toma um chá, e vai por aí. Aí você vai criando, aí você vai conseguindo, você vai se libertando. Num mundo estressante igual a esse, é possível, porque muitas pessoas, de formas equivocadas, acham que o cigarro contribui como um ansiolítico, como uma forma de tirar o estresse da pessoa. É mito ou é verdade? Exatamente o inverso. Cigarro é excitante, como qualquer um alcaloide, como cafeína. Se você pegar e fumar 10 cigarros, quando você chegar no 10º, você está tremendo, ele é excitante. Só que ele dá uma falsa sensação de bem-estar, tudo, quando você fuma. Aí você acha que o cigarro ele é calmante, não é? Agora, além do cigarro, que é um dos campeões do problema de pneumologia, quais são as outras doenças que preocupam também? Na área de pneumo? Se pulmões. Você pegar hoje, entre as 10 principais causas de morte e internação no Brasil, 3 estão relacionadas a doenças respiratórias. Uma, em primeiro lugar, são as infecções respiratórias que mais matam. Hoje está entre as 3 principais causas de morte no Brasil: infecções respiratórias, pneumonia, infecção viral, tuberculose, que é uma infecção bacteriana, que é muito, também está voltando o ciclo. Então são as infecções. As outras doenças são relacionadas ao tabagismo. São doenças relacionadas ao tabagismo. Aí entra câncer de pulmão. Quando a gente fala do tabagismo, a gente não inclui o câncer, porque o câncer é uma da terceira causa. A gente inclui principalmente doença obstrutiva, DPOC, asma, essas doenças relacionadas à parte de mecânica respiratória. E outra doença são os cânceres relacionados aos cânceres da área respiratória. Câncer pulmonar, câncer de boca, câncer de trato gastrointestinal, tudo. A grande maioria dos casos de câncer tem o cigarro como agravante. O cigarro é um potencial fator de risco para os cânceres.
Né? Como outras doenças, hipertensão, AVC e outras doenças, demência, doença neurológica também está ligado ao tabagismo. O senhor falou sobre efizema, o senhor falou sobre pneumonia, falou também sobre tuberculose. Quais são os sintomas, se podemos dizer assim, que a pessoa deve procurar um médico quando ela tem a sua saúde comprometida pelo tabagismo ou por uma outra doença que afeta essa questão da pneumologia dos pulmões? Vamos falar então, resumir rapidamente o seguinte: doença infecciosa. Você começou a ter febre, mal-estar, dor no corpo, pode ser uma doença infecciosa, viral ou bacteriana. Se for viral, a princípio não precisa usar antibiótico. Se for bacteriana, tem que usar antibiótico. Então são duas, tosse, né, febre. Quando você começa a ter produção de secreção, de escarro, ele pode estar claro, pode estar amarelado. Se tiver amarelado, é um sinal de infecção bacteriana. Então, do lado infeccioso, principalmente febre, perda de peso, perda de apetite, mal-estar, perda de peso mais para as doenças crônicas como tuberculose. Do lado da asma e do enfisema, por exemplo, o que chama atenção nessas duas doenças é a questão da falta de ar. Você começou a fazer atividade física, começou a ficar cansado, começou a dormir mal à noite, começou a ter falta de ar à noite, começou a ter tosse, começou a ter produção de escarro, né? Aí já está relacionado às doenças obstrutivas que levam à incapacidade pela questão funcional do pulmão. E com relação à doença, aos cânceres, o que chama atenção principalmente é começar a perder peso, né? Você começa a perder peso, você começa a ficar mais fraco, sem fazer condições de fazer as suas atividades normais, começa a ter tosse, começa a escarrar sangue. Então são essas duas principais sinais e sintomas: perda de peso e escarrar sangue. E esses sintomas já é um prenúncio de que a pessoa está condenada ou ainda há possibilidade de ser tratado? O problema é que, por exemplo, falando em câncer de pulmão, o problema é que quando ele se manifesta, ele normalmente se manifesta já tardio. Então, as pessoas que fumam, o ideal é a cada 6 meses fazer uma prova de função pulmonar, um exame que é chamado de espirometria para medir sua capacidade pulmonar e fazer um raio-x de tórax de 6 em 6 meses. Voltando à questão do H1N1, fala-se muito de que a vacina ela prejudica a saúde e, inclusive, pode até injetar o vírus da doença no organismo da pessoa. Tem muitas pessoas que não tomam com esse medo e outras pessoas que não tomam também pelo medo de complicações, até mesmo quando fala-se sobre a questão do ovo, essas coisas assim. É mito ou é verdade o fato da pessoa se vacinar, ela correr mais risco do que os outros de ter aí uma gripe? Essa pergunta sua sempre é muito bem colocada, porque existe esse medo mesmo. Então, como é que é a minha visão? As vacinas normalmente importadas de laboratórios grandes, como esse laboratório da Abbott, da GSK, da Novartis, são vacinas boas. Normalmente são vacinas que a gente tem segurança, porque são vacinas inativadas. Ela não transmite a doença. Ela pode ter alguns sintomas, às vezes, de uma febrezinha, tudo, mas ela não vai transmitir doença. Então, as vacinas inativadas, são vacinas que ocorre a destruição do vírus, são vacinas seguras. Quando você fala em vacina atenuada, é o problema. Se no Brasil, na bula vem vacina inativada, mas ela for atenuada, é uma vacina que aí qual é o risco? Inclusive de transmitir algumas doenças. Existem alguns relatos de pacientes com doenças neurológicas, como a síndrome de Guillain-Barré, que ocorre perda do movimento, tem paciente que se torna até pacientes acamados. E existem relatos, por exemplo, existe uma suspeita, isso é suspeita, que aquela microcefalia foi uma doença transmitida por vacina. Tanto é que o surto acabou, não está tendo mais surto de novos casos de microcefalia. Então, essa questão da vacina da rede pública, que se você quiser diferenciar a vacina da rede pública de uma vacina da rede privada, é só você olhar o fabricante. A vacina da rede pública é fabricada pelo Butantan, que é o nosso fabricante de soro antiofídico.
né? Então ele hoje é que fabrica a vacina. Então ele que tem que mostrar que a vacina é inativada, que a vacina é segura, que a vacina tem o vírus H1N1, que a vacina tem o vírus H3N2. Quem tem que falar isso é o Ministério da Saúde. Aí cabe a vocês interpelar ou fazer uma comissão de realmente ele responder que existe uma segurança nessa fabricação da vacina. Porque você pode pegar o vírus, tratar ele em albumina, fazer um enfraquecimento com até metiolate, essas coisas que vão enfraquecer o vírus, e aplicar. Isso existe, vacina atenuada, né? Então, as vacinas, por exemplo, da rede dessas vacinas, são vacinas de qualidades importadas, na bula existe traços de albumina. Então, mesmo aquele paciente que tem alergia a ovo, ele pode tomar a vacina tendo orientação do médico, tendo a medicação adequada se tiver um choque anafilático. O problema é o choque anafilático quando tem alergia à albumina do ovo. Mas não é uma coisa muito comum essa reação. Às vezes tem reação de empolar, reação de febre, de vermelhidão, de mal-estar, como se fosse uma gripe, né? E como é que o cidadão, quando o senhor fala que essas vacinas que são produzidas no Brasil, que elas teriam que ser certificadas pela vigilância sanitária, como é que o cidadão tem essa garantia de que aquela vacina no Brasil, como é que ele diferencia? A certificação existe. O Ministério da Saúde não iria produzir uma vacina sem certificação. Ela existe. O que a gente não tem certeza é que a metodologia de fabricação dela segue os padrões de um desses laboratórios, porque a gente vê muita crise, de muita queixa de eu tomei a vacina e gripei, passei mal, tive uma pneumonia, compliquei depois da vacina. A gente vê muito essa queixa, o que não é tão comum, com essas vacinas que a gente vê. Então é olhar o laboratório. Agora, se for da rede pública, você sabe, as pessoas tomaram, você vê que quem tomou, se teve alguma reação. Os lotes podem ser diferentes, porque não tem aquela padronização, né? Apesar que esse ano não tem visto falar muito de efeitos colaterais, porque chega muito no consultório, eu tomei a vacina e passei mal. A gente não tem visto falar muito. Então pode ser, isso é o Ministério que tem que informar, que realmente existe uma segurança, que essa vacina é inativada, porque toda vacina tem bula e tem rótulo, né? Você consegue ver a bula e consegue ver o rótulo. Quem fabrica essa vacina? Então qualquer lugar que você for tomar, você pode pedir, eu quero ver a bula, quem é o fabricante, qual é a origem, se é brasileira, se é de fora, que ela é produzida tanto na Europa como nos Estados Unidos, até país africano pode produzir a vacina. Então isso é que você tem que olhar. Mais uma vez, é uma questão recorrente, né? É o cidadão exigindo os seus direitos, só que quem vacina jamais vai mostrar uma bula ou vai dizer a origem da vacina. Mas você pode pedir, né? Falou, vou tomar vacina, me mostra aí. Eu acho que é um direito, né? É um direito de quem toma. Quando nós falamos anteriormente, nós falamos sobre o Serra, né? Quando o Serra foi ministro, ele trazia essas vacinas de qualidade para o Brasil. Você via que ela vinha na seringa, era dose única que vinha na seringa. Depois, por causa do custo, baratear, que é uma coisa que todos os governos fazem, aí passou a produzir pelo Butantan e passou a fornecer a nossa vacina ser nacional mesmo. Doutor, o nosso tempo já está muito estourado, mas é fundamental uma pergunta. Como é que a pessoa pode diferenciar um resfriado, uma gripe, ou de uma gripe H1N1 ou H2N3? H3N2. Normalmente, essas três doenças são a mesma. Resfriado, gripe e gripe H1N1. O que vai é a gravidade. O resfriado é aquela doença viral, branda, leve. Você fica com aquele mal-estar, dorme, toma um medicamento, um analgésico, toma um chá, aquela maneira da vovó tratar e melhora. Já a gripe é um pouco mais acentuado os sintomas. Você vem com a febre mais alta, você muitas vezes perde a sua condição de trabalho, você não vai conseguir trabalhar, você vai perder seus dias aí, vai ter sintomas mais graves. Agora, a gripe H1N1 já é diferente, porque ocorre insuficiência respiratória. O paciente chega nitidamente com falta de ar. E chega, às vezes, cianótico, fica roxo. Então, esse é o paciente grave. Quem mata
a H1N1 ou H3N2, que é o vírus, que é o subtipo mais novo, quem mata é a insuficiência respiratória. Então eu peguei alguns pacientes graves e orientei, falei, olha, eu não quero que você vai procurar o hospital, você não vai internar, eu vou te medicar. Se você vê que você não está conseguindo, você procura, mas eu prefiro tentar te tratar em casa, porque se interna, aí vem todo aquele problema. Aí muitas vezes vai para um hospital desse é o foco de infecção, um HDT, tudo, e o grande problema é as complicações. Essas bactérias resistentes, você está com a gripe H1N1 e pega uma bactéria resistente desse, você pode ser a pessoa mais saudável do mundo que provavelmente você não vai sobreviver. Eu tento, porque eu já tive paciente. Aí eu faço a cobertura de antibiótico, uso broncodilatador, uso corticoide inalatório e medico e falo, ó, vamos, e vai me comunicando, vamos ver se você consegue. Seja, e os pacientes que melhoram não precisam ser internados, e os meus pacientes, na maioria dos casos, não foram internados. A infecção hospitalar é outro grande risco, outro grande problema. O hospital hoje, existe a bactéria hoje multiresistente que vai matar mais de 3 milhões e 500 pessoas no mundo. São bactérias que não respondem a nenhum tipo de antibiótico. Gravíssimo. Não tem arma. Então é outro medo. Internou na UTI. Por isso que é o elevado índice de morte na UTI. Os índices de infecções hospitalares é a grande complicação dos pacientes que morrem. Internou, complicou, fez uma cirurgia, foi para UTI, pegou uma infecção e não resistiu. Agora, doutor, a última pergunta mesmo. O uso de máscara. Você vê uma pessoa usando máscara, você não sabe se ela está gripada ou se ela está se prevenindo da gripe. Ou seja, você teme pelo fato de achar que ou ela está gripada ou ela está se prevenindo. O uso da máscara é recomendado para quando? Eu acho que o uso da máscara é principalmente para aquele paciente que tem sintoma. É aquele paciente que está febril, que está tendo... Onde que transmite? É a coriza. É você espirrar na frente da pessoa, é o contato direto. É igual a tuberculose. O paciente com tuberculose, ele solta aquela secreção e é aquilo que você vai inalar e vai contaminar. A gripe também, só que o vírus é mais fácil. Muitas vezes você toma num utensílio, num copo, pega na mão. Por isso que fala, vamos lavar a mão, não vamos beber em copo dos outros, vamos colocar a máscara se estiver gripado. Eu oriento as pessoas que estiverem gripadas, não saiam, gente. As pessoas que são donos de empresa têm que entender, está gripado, muitas vezes é muito mais fácil você abonar. Às vezes ele vai trabalhar porque ele não tem um atestado, não foi no médico, tem dificuldade de pegar um atestado. Então é muito mais fácil você abonar esse dia de quem está gripado, que tem que estar febril, fica em casa, não vai, do que você arriscar essa pessoa contaminar as outras pessoas. Né, e muitas vezes por causa de um atestado ele vai trabalhar. É a mesma coisa do cigarro, né? É mais fácil prevenir do que ter que depois gastar digamos, no tratamento. O tratamento é caro. Na hora que você está em falta de ar, que você não respira, você gasta tudo, você não aguenta, porque é um sofrimento sério. Não tem morte pior do que por falta de ar. Você afogar no ar livre. Então, o meu pai era médico, foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina, da pneumologia em Goiás, é referência. Meu pai foi um dos que trouxe a pneumologia para Goiás. Meu pai parou de fumar o dia que um paciente morreu na frente dele com falta de ar. Ele decidiu e ele parou de fumar. Não deve ser nada agradável. Não é. É um sofrimento. Quando ele viu, ele não resistiu. Ele fez tudo, comprou um saco de balinha, foi pro mato, morou na fazenda, matou o boi, mas parou de fumar. Naquela época era assim. Não tinha tecnologia, não tinha uma medicina tão evoluída. Dr. Ricardo Dourado, presidente do Instituto Goiano de Pneumologia e Alergia, muito obrigado pela aula, porque é bom a gente conversar com pessoas que falem a língua do cidadão. E não fala aquela língua muito da medicina, com nomes técnicos, coisa nesse sentido. Agradeço muitíssimo e fica o convite para que o senhor venha outras vezes também, para que a gente possa falar sobre outras doenças também. Não, André, eu que agradeço aqui. Eu dei uma aula de medicina e aprendi muito com a política com você. E a gente está vivendo esse mundo aí, é um mundo de aprendizado. Muito obrigado, sou seu fã. Sei que você é uma pessoa que faz o seu trabalho com muita seriedade. Você pensa realmente em transmitir a doença, transmitir a informação sem outra preocupação. Você quer informar. E isso aí, eu quero que você continue exercendo isso aí, que é muito gratificante ser entrevistado por você. Ok.
Muito obrigado, eu que agradeço. E para vocês que nos acompanharam, meus agradecimentos. Fiquem todos com Deus e até amanhã.